Bom dia, meu nome é Fernando e hoje continuamos a falar sobre memorização, essa técnica tão importante para produzirmos código funcional eficiente. Na última aula, a gente viu que podíamos evitar a recomputação de funções usando um cache. Para tanto, a gente mostrou como usar um cache, no caso um simples dicionário, para salvar valores já calculados de funções. E vimos como implementar a função de Fibonacci usando o cache. No final das contas, a gente conseguia transformar uma função exponencial, quero dizer, o tempo de execução dela crescia exponencialmente com o tamanho da entrada. Então a gente transformava essa função em uma função cujo tempo de execução era linear com o tamanho da entrada, uma função que era muito mais eficiente. Só que ter de escrever esse código sempre com cache, o código para buscar no cache, o código para colocar valores lá, isso tudo, pode ser um pouco chato. Então, podemos implementar a memorização como um decorador de função. Nós já falamos de decoradores antes, caso você queira assistir de novo às aulas sobre esse tópico. Mas enfim, implementar um decorador é simples. A gente define um wrapper, lembra, uma função que vai interceptar os parâmetros da função decorada e fazer alguma coisa sobre eles. A gente retorna o wrapper. Esse wrapper é o que a gente chama de decorador. Mas claro, temos de implementar um bocado de coisa dentro desse wrapper. Na verdade, talvez você até queira tentar pensar um pouco sobre o que teria um decorador que implementa a memorização. Como seria a implementação desse decorador? Basicamente, a gente lê a assinatura da função e verifica se essa assinatura está no cache. Essa assinatura é alguma representação dos parâmetros que a função recebe. Aqui está uma possível implementação dessa função signature. A gente usa a função representation, rep, que é built-in em Python, para obter uma representação serializada de cada parâmetro. Usamos essa representação para calcular uma string que representa os parâmetros da função. Então, a gente ainda precisa ver o que faremos quando os parâmetros não estiverem no cache. Nesse caso, calculamos o valor da função e guardamos esse valor no cache, chaveado pela assinatura da função. E a última coisa que precisa ser feita, temos de criar o cache. Ele será criado como um atributo do wrapper. Você lembra, funções em Python podem ter atributos. O nosso wrapper possui o cache como um atributo. E agora temos o decorador, a gente pode usá-lo. Por exemplo, se temos uma função que calcula o fatorial, como esta, basta usarmos uma notação com o nome do decorador que acabamos de criar. E podemos usar a notação em quantas funções quisermos. Por exemplo, aqui estamos usando o decorador com a função que calcula o enésimo termo da sequência de Fibonacci. E não estamos restritos a funções com um argumento só. Podemos anotar funções com vários argumentos. Por exemplo, aqui estamos anotando uma função com 2 argumentos. E esses argumentos podem ser de qualquer tipo. Note que nosso decorador é tão eficiente quanto o uso explícito de um cache, igual fizemos logo no início dessa aula, na última aula. O código com cache pode até parecer mais simples. Ele, de fato, é mais simples. A implementação do decorador é grande comparada com o código que usa o cache. Mas veja que, uma vez pronto o decorador, nós o reusamos várias vezes. Se tivermos de alterar as funções para usar um cache, acabamos tendo de sempre reescrever código muito parecido. Essas duas implementações executam em praticamente o mesmo tempo. Aquela com o decorador é um pouquinho só mais lenta, pois ela precisa construir uma chave com a representação textual dos argumentos da função. Mas isso toma muito pouco tempo, de fato, pelo menos na maior parte das vezes. Na verdade, a gente nem precisava implementar um decorador. Já existe um decorador de memorização padrão em Python. É o FuncTools Cache, que está disponível desde Python 3.9. E veja que em Python 3.2 já havia o LRU Cache, que é quase a mesma coisa, exceto que LRU Cache permite determinar um número máximo de valores que podem ser armazenados no cache.
Em outras palavras, LRU Cache mantém as 128 chamadas mais recentes da função por padrão. Se quisermos usar LRU Cache sem limite, então basta passar none para o parâmetro maxSize. Aí, no caso, teremos a mesma funcionalidade que functOS Cache. A versão mais nova, então chamada só de cache, tende a ser mais rápida que LRU Cache porque ela não requer remover valores do cache. Isso é em geral, porque na verdade o cache pode até crescer muito e aí buscas acabam ficando muito mais lentas mesmo. De toda forma, qual versão do cache usar, com limite ou sem, vai depender muito da natureza da função que será memorizada. A gente deve ver pelo menos mais um exemplo logo na próxima aula.